Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu vou estar conversando com vocês sobre a questão dos adoçantes, que é uma coisa que me perguntam bastante, inclusive. Então, eu vou aqui falar de uma forma generalizada, ou seja, eu não vou falar aqui sobre um adoçante em específico. Eu vou falar de uma forma geral sobre os adoçantes, no sentido de que seria bom evitar. E aí eu vou dizer o porquê, quando deve ser evitado, quem deve evitar. Então, antes de mais nada, vai deixando o seu like e o seu joinha aqui embaixo para início de conversa, né? E se você não me conhecia, faça parte do canal. Aqui embaixo você encontrará um botão vermelho escrito inscrever-se, clique nele e depois ative o sino para você realmente sempre acompanhar as dicas, informações e conteúdos que eu compartilho por aqui no canal. Bom, de cara, qual é a característica em comum de um adoçante? É a questão da propriedade que aquele adoçante tem de literalmente adoçar. Ou seja, ele é utilizado para gerar um sabor, um gosto doce. Só que, gente, né, existe uma pequena situação que eu percebo que é o quê? Pequena entre aspas, né? Na verdade, muita gente faz isso. Muita gente tem usado o adoçante com o intuito de emagrecer. Porque como o adoçante ele é ou zero em calorias ou com poucas calorias, a depender do adoçante, então vamos usar o adoçante porque ele é melhor do que usar açúcar. Vamos fazer essa receita com adoçante porque é melhor usar essa receita com adoçante do que com açúcar. Vamos comprar esse biscoito, esse chocolate ou qualquer produto que seja que tenha adoçante do que ter açúcar. Porque eu vou emagrecer assim. Quando na verdade não é essa a intenção do adoçante. Não estou dizendo que nunca o adoçante pode ser utilizado em uma estratégia de emagrecimento. Mas originalmente o adoçante ele veio, gente, para quem? Para pessoas diabéticas, para públicos específicos que necessitam de uma restrição específica. Exemplo, um público diabético que ame, de repente, consumir refrigerante, não pode consumir refrigerante, por motivos óbvios, né? O refrigerante é rico em açúcar. E diabético não pode consumir açúcar, né? Vindo de um refrigerante, por exemplo. Então, o que fazer para que esse público tenha a possibilidade de consumir o refrigerante que eles tanto amam, mas sem o açúcar? Vamos criar um refrigerante que, ao invés do açúcar, tenha uma outra coisa que adoce, mas sem prejudicar a saúde, pelo menos não na questão da glicemia dessa pessoa. Então, no lugar do açúcar, vamos colocar um adoçante. Então, o adoçante, ele veio aí mais para isso, para pessoas que realmente não podem consumir açúcar. Então, já é o primeiro ponto aí. Se você é uma pessoa saudável, não tem diabetes, às vezes é muito mais interessante você comer algo com um pouco de açúcar do que comer algo com um adoçante artificial. Então, qual é a grande questão do porquê que você aí, que não é diabético, né, deveria evitar o adoçante? Principalmente para quem não tem diabetes e só está usando o adoçante com o intuito de emagrecer. O porquê que você deve evitar o adoçante é pelo seguinte motivo. Quando você consome o adoçante, ele tem uma propriedade adoçante, que eu já falei. Então, o cérebro entende que você está consumindo alguma coisa que tem açúcar. Porque o cérebro, por meio da sua língua, né, das suas papilas gustativas da língua, detecta o gosto doce. Então ele entende que você deve estar consumindo alguma coisa com carboidrato, algum açúcar, ou seja, algo calórico, algo que tenha nutriente. Só que na verdade não é nada disso, é um adoçante apenas. Mas o seu cérebro não sabe diferenciar, né? É um adoçante ou não. Então, como ele acha que é um açúcar, ele vai começar a liberar o quê? Insulina. Porque a insulina é um hormônio que é liberada, né, por estímulo principalmente do açúcar, quando você consome algo com açúcar. Então, como o corpo entende que você está consumindo algo com açúcar, vai liberar insulina. Só que a insulina, quando é liberada, ela promove o quê? Acúmulo de gordura no corpo. Lógico que isso, gente, não é necessariamente assim. Liberou insulina, você vai engordar. Não. Mas quanto mais insulina você for liberando, mais chance você tem de ir acumulando gordura. Então, se você vai consumindo adoçante toda hora, você está toda hora enganando o seu organismo, dando a ele a entender que você está consumindo algo que tem açúcar, mas na verdade não tem. Mas independente se não tem, o corpo acha que tem. Então ele vai liberar a insulina, e a insulina circulando no seu corpo vai estimular, ou pode, né, vir a estimular
o acúmulo de gordura no seu organismo. Então, às vezes, aquela estratégia de usar o adoçante com o intuito de emagrecer pode ir pela culatra. Ao invés de emagrecer, você pode inclusive engordar, porque você está consumindo toda hora algo com adoçante, o dia inteiro é adoçante na sua dieta, porque você acha que, né, é a melhor forma de emagrecer, não consumir açúcar e colocar adoçante no lugar. Só que aí, insulina, insulina, insulina. E aí você acaba engordando ao invés de emagrecer. Cá entre nós, né, gente? Se fosse assim tão simples, bastava realmente só consumir chocolate diet, refrigerante diet, que tava todo mundo magro. Porque tem adoçante, não tem açúcar no lugar, então tava todo mundo magro. E a gente não vê muito bem isso, né? A gente vê muito o quê? Gente consumindo aí refrigerantezinho zero açúcar, refrigerantezinho diet, e a pessoa tá lá acima do peso. E nem um pouco magro, nem um pouco magra. Então, perceba, isso que eu acabei de explicar aí, esse mecanismo envolvendo adoçante, insulina e engordar, foi algo, como eu disse lá no começo, que eu iria dizer, né? Eu ia falar de forma geral. Então, sim, foi uma explicação genérica. Mas é importante que eu deixe claro o seguinte, que os adoçantes, embora eles tenham em comum a propriedade de adoçar, existem tipos e tipos de adoçantes. Existem adoçantes naturais, existem adoçantes artificiais. Tem adoçante que, além da propriedade de adoçar, ele causa alteração na microbiota intestinal, então é um efeito ruim. Tem adoçante que, além de adoçar, causa indução a doenças, então é um efeito ruim. Então não é assim, né, generalizar que todo adoçante é igual. Não. Então é óbvio que aquilo que eu acabei de explicar, o mecanismo ali, não necessariamente vai se aplicar exatamente daquela forma, igualzinho a todo adoçante. Por quê? Porque existem tipos e tipos de adoçantes. Mas de um modo geral, a mensagem que eu quis transmitir aqui foi o quê? Para as pessoas que não são diabéticas e que não necessariamente precisam ficar se expondo a tanto adoçante assim, evite. Isso não quer dizer que você não possa consumir. Você pode eventualmente fazer alguma receita que precise usar alguma coisa para adoçar. E aí, se você não quiser usar o açúcar, realmente pode usar algum adoçante, entendeu? Para fazer alguma coisa assim, pontual, uma vez ou outra. Mas a grande mensagem aqui é para as pessoas que não precisam estar usando adoçante, porque não são diabéticas, mas ficam usando adoçante assim no seu dia a dia. Compra adoçante para adoçar seu café, seu suco, usa um adoçante para adoçar suas receitas, faz um bolo, usa adoçante. Faz qualquer coisa que, né, seja algo que puxe para o doce, coloca adoçante. Faz uma sobremesa, bota adoçante. Então não é mais uma coisa assim pontual. Não, é um adoçante que está sendo usado frequentemente, diariamente. E às vezes esse uso ali constante, bem regular e frequente desse adoçante, ao invés de estar fazendo bem, pode não estar fazendo tão bem assim. Então entendam tudo que eu falei, tá? Eu não estou condenando os adoçantes, não estou dizendo que eles são inúteis e que eles são péssimos para a humanidade. Não, apenas entendam que tem pessoas que vão se beneficiar mais com o uso deles e outras talvez não precisassem usar. Para você saber exatamente se você precisa e quando você precisar, qual usar, quando usar, qual o momento certo para usar, consulte o seu nutricionista, certo? Até porque, antes de fechar, apesar de eu ter dito que existem adoçantes naturais, gente, é muito recente alguns estudos feitos com esses adoçantes naturais, que apesar de serem naturais, que eu até mesmo indico alguns, já falei aqui no canal sobre o xilitol. Então, o xilitol eu considero um adoçante bacana, mas nem todo mundo se dá bem com ele, nem todo mundo vai ter a indicação de usar ele, porque tem gente que vai ter contraindicação mesmo. Então não é porque é bom que qualquer pessoa pode usar. Então, apesar de ter alguns tipos de adoçantes que são naturais, até que ponto, né, a nível sistêmico, aquela substância ali realmente não interfere em nada de forma negativa. Então fica aí também, né, pra gente se questionar. E vale tudo que eu falei anteriormente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com quem possa interessar com mais informações. Aqui na tela estão as minhas redes sociais, tem minha fanpage, tem o meu Instagram. Aqui embaixo nos comentários eu peço que você me diga se você gostou do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar, ou simplesmente se você quiser participar da nossa conversa, eu quero saber a sua opinião. Já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso.
No mais, muito obrigado por ter me assistido até o final. Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo.